Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre lucro presumido, quais os impostos incidentes, como calcula. Vamos falar então sobre imposto de renda e contribuição social, que é o cerne, depois a gente fala dos outros. Esse nome que é dado, lucro presumido, o próprio nome já sugere o que é. Ele presume um valor de lucro para que essa seja a base de cálculo dos meus impostos, dos meus impostos de renda e de contribuição social. O imposto de renda ele é dividido por categorias, tipos de empresa. Então eu tenho alíquotas, por exemplo, para revenda de combustíveis. O valor utilizado como base de cálculo é apenas 1,6% do faturamento. Então, o que acontece? O governo considera que 1,6% do faturamento é lucro. Então, isso vira base de cálculo de imposto de renda. Por exemplo, se nós falarmos de serviço de transportes, por exemplo, o percentual é 16%. Já os demais serviços é tudo 32%. E a contribuição social funciona da mesma forma. Indústria, comércio e transportes, 12% que é utilizado como base de cálculo. Os demais é 32%. Por exemplo, se eu pegar 100 mil reais, a minha base de cálculo vai ser quanto? 32 mil. Então, e agora, como que eu calculo isso? Imposto de renda. Ele é 15% do valor do imposto. Então, por exemplo, se eu pegar uma empresa cujo lucro presumido é 32%, eu vou ter que fazer isso. Eu vou pegar 32 mil vezes 15%. Eu tenho o meu valor de imposto de renda. Mas o imposto de renda tem um detalhezinho que chama adicional de imposto de renda. O que é esse adicional de imposto de renda? Eu pego o valor meu de imposto, eu pego, por exemplo, 100 mil vezes 32% é igual a 32 mil. Desses 32 mil, eu subtraio 20 mil reais. Aí o que eu faço? Sobrou, no meu caso, 12 mil reais. Esses 12 mil reais, ele vira base de cálculo para o meu adicional de imposto de renda, que é o que? É 10% desse valor. Então, 12 mil, 1.200. Então, dessa forma, como que eu faço? Então, quanto que eu vou pagar de imposto de renda? Eu vou pagar o imposto de renda mais o adicional, que seria 15% de 32 mil e mais os 10% do adicional, que seria 32 menos 20 mil, que dá igual 12 mil, 10%, 1.200 reais. Então, isso seria, então, pago o imposto de renda mais o adicional. Isso aí para calcular. Agora, a contribuição social, ela é mais simples. 100 mil reais de faturamento vezes 32%. Tem a base de cálculo. Esse valor vezes 9%. É o valor da minha contribuição social. Então, dessa forma, nós calculamos já imposto de renda e contribuição social. Então, a verdade são 3 impostos, 3 DARFs, que são um DARF para imposto de renda, um DARF para adicional de imposto de renda e outro para contribuição social. E detalhe, esse 20 mil reais de dedução para adicional, isso aí eu estou fazendo ele mensal. Se nós fazermos anual, 240 mil, que são 20 mil vezes 12. Agora, vamos falar um pouco de PIS e COFINS. PIS e COFINS existem dois tipos, o cumulativo e o não cumulativo. O cumulativo, ele é o que é mais utilizado, principalmente para lucro presumido. Porque pega o valor direto do faturamento. Então eu tenho um valor de faturamento de 100 mil reais. Eu não presumo nada. Então eu pego, no nosso caso, 100 mil reais vezes 0,65, que dá 650 reais. O COFINS, 3%. 3% de 100 mil, 3 mil reais. Qual a diferença do não cumulativo?
O não cumulativo, ele é utilizado mais para empresas de lucro real, onde eu aproveito PIS e COFINS de outras mercadorias. Vou falar um pouquinho também sobre ISSQN. ISSQN, no caso de lucro presumido, o que ele acontece? Ele calcula diretamente do valor do faturamento. Ele varia de 2% a 5%. Depende de cidade para cidade. Tem município que cobra 2%, vai até 5%. No caso, eu estou falando de Campinas, Campinas é 5%. Então, se eu faturo 100 mil reais, vai ser 5 mil reais de ISSQN. ICMS e IPI. Como calcula? No caso do lucro presumido, você vai utilizar a alíquota do produto, um exemplo do ICMS, 18%, ou do IPI, 10%. Vai calcular sobre o produto. Quanto que o empresário paga? Ele paga a diferença. Novamente, mais ou menos parecido com o sistema não cumulativo de PIS e COFINS. Eu pego tudo que eu usei nos produtos, por exemplo, eu comprei um produto onde tinha 18% de ICMS e 10% de IPI. Eu me aproprio disso, porque eu já paguei. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu gastei, o meu produto gerou 18 mil de ICMS, porém, as compras que eu fiz geraram 16 mil de ICMS. Ou seja, eu vou pagar 18 menos 16 do crédito, eu pago 2 mil. Dessa forma é calculado o ICMS e o IPI da mesma forma. O que muda são as alíquotas, dependendo do produto, o NCM que ela está assim apropriada. Outra coisa que também que é diferencial no lucro presumido seria o INSS patronal, a parte que realmente é desembolsada pela empresa. Existe o INSS, que é descontado na folha de pagamento do funcionário, que é onde exatamente o que desconta dele paga-se. Ou seja, o que nós fazemos é apenas uma retenção. Nós retemos do funcionário e pagamos. Além disso, tem o INSS patronal no caso do lucro presumido, que é quanto? É a parte de INSS, que é 20% mais Seguridade Social e mais outros impostos lá, o que varia de 27,8% até 29,8% da onde? Aí não é do faturamento, é da folha de pagamento. Então, o que acontece? Eu pego a minha folha de pagamento e faço isso aí. Por isso, hoje, uma das grandes vantagens que eu vejo de ser simples para lucro presumido é essa questão. Porém, também a tabela do simples ela é variável e tem que analisar caso a caso. Por isso que é necessário continuamente um estudo tributário do seu negócio. Temos que sempre fazer isso. Temos que sempre, mês a mês, comparar. Faturei quanto? Estou pagando quanto? Quais as outras opções de mercado? Aí a gente pega, olhar e verificar. Agora aqui vamos colocar, já em seguida eu vou colocar um exemplo para você, aonde nós vamos estar falando novamente, vou estar repassando isso que eu estou dizendo. Estou mostrando as alíquotas, 15% de imposto de renda, adicional de imposto de renda, faturamento mensal, menos 20 mil, vezes 10%, é o valor. Se o meu faturamento não atingir mais de 20 mil no mês, eu não pago nada, é zero. Agora, contribuição social, quanto que é? 9%. Lembrando que, no caso desses dois, no caso do lucro presumido, nós sempre utilizamos a base de cálculo segundo a classificação da nossa empresa. PIS e COFINS, 0,65% e 3%, cumulativo. No caso do ISSQN, de 2% a 5%. E coloquei aqui um exemplinho. Vamos lá. Faturamento 100 mil, base de cálculo imposto de renda 32%, 32 mil. Folha de pagamento, utilizei 10 mil reais, que pode ser o quanto a sua empresa utilizar aí. Vamos fazer esse cálculo. Vamos lá. Imposto sobre cálculo, sobre o lucro. Memória de cálculo. Vamos lá. Eu peguei minha base de cálculo, 32 mil reais, vezes 15%, dá 4.800 reais. Adicional de R, 10%,
Vamos lá, peguei o 32 mil menos 20 mil, deu quanto? 12 mil, vezes 10%, 1.200. R$ 1.200. CSL, 32 mil vezes 9%, 2.880. PIS e COFINS, 100 mil reais, vezes 0,65, que dá 650 reais. O COFINS, 3%. 3% de 100 mil, 3 mil reais. ISSQN, 5% sobre 100 mil, 5 mil reais. Valor de INSS patronal, eu utilizei 29,8%, que dá 2.980 da folha de 10 mil. Ok? Um grande abraço.